Vamos lá, guardando o Marco. Ô, Marco, vira para você. A sua câmera tem que ser estilo selfie. Eu sei, mas Aê! é porque eu queria mostrar a janela da minha casa. Eu acho ela tão bonita. Adoro! Colou. Marco, adoro. Você sempre com seu humor, sabe? Gente, o Marco Aliás, é uma escolheu, pessoa olha. fantástica que a vida me proporcionou esse encontro. A gente se encontrou nessas idas e vindas ajudando o próximo, né, Marco? É, aliás, você perguntou da música, não podia ser melhor a escolha, viu? Nós Ah, temos que bom, eu tava esperando você em- falar. Falei, gente, eu sempre escolho uma música que dá certo com os meus convidados, que eu sei que eles gostam. E eu sei que você em- gosta muito de rock and roll. É, Falei, mas gente, essa música aí eu em coloquei. especial porque ela fala que a gente não consegue ter satisfação, né? E os tempos que a gente tem de vida, eles realmente são tempos bem difíceis, né? Mas vamos ver se a gente consegue passar por isso tudo. Mas vamos vencer. Se estamos aqui, é a oportunidade que temos para a gente tentar vencer, não é? Pelo menos Isso tentar. aí, E com tentar. alegria e entusiasmo no coração. Gente, esse é o Marco. Como eu falei para vocês, eu conheci o Marco. Foi nas idas e vindas ajudando o próximo num projeto social que ele já atuava e me convidou. Eu acabei participando desse projeto. Hoje eu faço parte, ajudo lá também, né, Marco? E você ajuda em Ajuda, outros também, além que a cozinha comunitária da Tia Cida, né? Você também, é eu sei que verdade. você está sempre ativa em outras ações. E se apresente para o pessoal, os meus amigos ó, que estão aqui, a Suelene, o meu pai, quem mais? A Fê tá aqui. Deixa eu dar um oi para esse povo. Fabiano, pessoal, seus amigos também estão aqui, viu? Tem muita gente nova que eu não conheço Ah, aqui. deve ter um monte de cobrador meu aí. Eles devem estar esperando eu acabar para ligar para mim. Ai, Marco, mas se apresente pro pessoal. Quem é o Marco Damasceno? Ah, Marco Damasceno é um dentista. Ele se formou já há uns 30 anos. Depois ele fez algumas pós-graduações, mestrados, algumas especializações e trabalha nessa área de ortodontia, de implantes, né? Sempre estudando bastante, trabalhando bastante nessa área, principalmente com foco em ortodontia. Basicamente sou isso, E né? você atende aqui em Uberlândia, né? Sim, eu atendo aqui em Uberlândia, eu também tenho uma parceria, atendo em Catalão, né? Aqui, ó, acho que é amigo seu, ira.v8. Quem Ah, é esse o Marco é Ira, fera? o Ira é o nosso publicitário, é o nosso tchuk-tchuk. Ah, sim! Seja bem-vindo, viu, Ira? Muito bom ter você aqui. Pois é, Marco. Então, quando a gente conversou para fazer uma live, eu estava vendo alguns vídeos seus no YouTube. Eu vi que você começou a estar mais ativo nas redes sociais, né? E isso é muito importante. Ó, Marinho, doutor Marco é sensacional. Seja bem-vindo, Marinho. Obrigada aí pela sua participação. E aí, gente, o Dr. Marco Damasceno agora está nas redes sociais. E ele tem um canal no YouTube com vários vídeos explicando vários assuntos relacionados ao nosso dia a dia, questões que são do nosso interesse, como esse tema que eu trouxe hoje para a gente discutir, que é o ronco, a apneia e a hipertensão arterial. E aí eu achei fantástico, eu falei, vamos fazer uma live sobre isso. E hoje Marco, coincidentemente, não foi planejado. Hoje é o Dia Mundial da Hipertensão Ah, Arterial. é? Olha, eu não Sim, sabia. também não Ó, sabia. E aí fui pesquisar e realmente hoje é 17 é o Dia Mundial da Hipertensão. E a Ah, gente eu vai falar gostaria de disso. dar parabéns para a hipertensão arterial, mas dessa vez vai passar. Vai passar, não precisa, não tem necessidade, né? É, A gente tem que tirar ela da nossa vida, né? é. Mas vamos lá, Marco. Primeira Ah, coisa que eu queria te perguntar, assim, o que é o ronco, né? A gente fica ouvindo as pessoas roncarem, assim. Às vezes, as pessoas falam, Érica, você deu uma roncadinha no último. Mentira. Mentira. Não ronquei? Como assim eu roncar? Imagina! mulheres não roncam, não é, né, Érica? Não, Não, mulheres não roncam. não, o que elas fazem?
Eu não sei, tem que inventar um termo. Talvez seja um tipo de música, uma imitação de flauta um pouco distorcida. Pode ser alguma coisa assim. Aham. Ronco não, nunca. Nunca. Pois é. E aí, né, a gente fica, gente, mas eu não vi, eu nem ronco, nunca me vi roncar, né, Fernanda? Fernanda, imagina. Enfim. E aí a gente percebe o outro e às vezes não se percebe. Mas o que que é esse ronco? Então, bacana. Vamos começar por aí. Primeiro, mulher ronca, ronca. O ronco, ele é independente do gênero, né? Todos roncam, todos os gêneros roncam, e existem fatores que deflagram isso com maior ou com menor intensidade em um ou outro, né? Interessante quando se faz essa pergunta, o que é o ronco, alguém vai falar assim, eu sei o que é o ronco, é aquele barulho aqui do nariz e tal coisa. Pois é, não é, gente. Você que acha que o ronco é aqui nessa região, não é. Então, eu estou roncando, eu vou usar um descongestionante nasal, vai parar de roncar. Não vai. Porque, como boa parte dessas pessoas que estão assistindo aí agora a nossa live, sabe que o ronco é aqui, nas cordas, não, Vocal. gente. Não? Não é também. Corda Hum. vocal não faz isso. Viu só que interessante? Então as pessoas pensam que o ronco é aqui ou que é aqui nessa região das cordas vocais. E por isso que surge um monte de soluções fáceis do problema do ronco e que na verdade não vão resolver nada. Veja bem, o ronco é um barulho produzido por um fluxo alto de ar na região posterior do palato. Essa região chama-se palatomole. É onde fica a úvula, o sininho, a campainha Ah, da boca. Esse tecido que fica ali é um tecido mole, ele é um pouco flácido. E ele é assim para que na hora que você está ingerindo alguma coisa, está engolindo alguma coisa, a comida empurre ele, desça e não entre nada aqui para as vias aéreas superiores. Então esse ah. tecido ali, ele é flexível. Quando você, por alguma razão, aumenta o fluxo de ar na sua respiração, e pode ser pela boca e pode ser pelo nariz, esse tecido vibra. E a vibração que ele tem é que faz esse barulho, que é o ronco. Entendi. Matamos a charada? Matamos a charada. E aí, como que a gente vai falar que a pessoa que ronca, ela tem apneia ou não tem? Por exemplo, todo mundo que ronca tem apneia? O que que é essa É. apneia? Não, tem uma relação que é assim. Todos que têm apneia necessariamente roncam. Não todos que roncam têm apneia, mas tem uma grande chance de, com o tempo, passar a ter apneia. Então vamos tentar, apesar de serem eventos que têm alguma associação um com o outro, são coisas diferentes. Então veja só, o ronco é um barulho, é um som que a gente ouve. A apneia vem do grego, a não, pneumos, ar. É não respirar. A pessoa para de respirar, o tórax dela para de respirar? Também não é isso. É uma parada respiratória obstrutiva. Aquela região que eu te falei lá atrás, do palato mole, Sim. junto com a língua, dependendo da posição que você está, dependendo do diâmetro do seu pescoço, dependendo da quantidade de gordura corporal que você tem, dependendo de acidentes anatômicos que tenha na sua boca, de uma série de fatores, o palato mole e a língua, eles caem para trás e obstruem a passagem do ar. Então o que acontece? A pessoa continua respirando, mas o ar não passa por essa região. Esse Hum, fenômeno a gente chama de glossipitose. Mal comparando, seria a mesma coisa que você tentar respirar debaixo d'água. Você sim consegue fazer os movimentos respiratórios, mas você não consegue ingerir o ar. Então a entendi. apneia é a falta de ar que você vai ter no seu corpo por Uhum. uma obstrução. Hum,
Entendi. E qual que seria a relação, então, do ronco, a apneia e a pressão arterial? E lembrando que o Dr. Rodrigo Penha falou assim, que hoje é o Dia Mundial de Combate à Hipertensão Arterial. Né, doutor Rodrigo? Ele está aqui na live com a gente. Doutor Rodrigo é cardiologista aqui de Berlândia. Eu já fiz algumas lives com ele e ele lembrou bem isso. Que legal. Que legal. Então, qual que é essa relação dos três? A propósito disso, deixa eu só fazer um comentário com o Dr. Rodrigo, que deve se interessar de alguma forma pelo que nós vamos falar. Existe a classe médica, sem demérito algum, ela tem uma certa resistência com o tipo de aparelho que a gente usa para fazer essa desobstrução. Talvez seja interessante, e até porque ele está aqui com a gente, que eu explique depois um dos métodos que a gente usa para poder fazer essa interrupção da glossiptose. Tá. Quanto ao assunto da relação da pressão arterial, ronco e apneia, ela é bastante interessante se você for pensar da seguinte forma, olha, quando eu tenho apneia, eu interrompo o fluxo de tomada de ar. Esse ar vai para o pulmão, que do pulmão vai fazer um processo chamado hematose, o oxigênio vai entrar numa determinada porção celular, na hemoglobina, e vai ser carreada, levado para vários locais do meu corpo. Tá? Então, quando você passa a ter apneia durante períodos do seu sono, você diminui o fluxo de ar. O seu organismo, o próprio corpo, que é muito sábio, dá um comando falando, olha, vamos acelerar o nosso fluxo respiratório, vamos acelerar a distensão respiratória, e para fazer com que chegue mais oxigênio nas nossas células, que nós possamos sobreviver, vamos fazer com que o fluxo sanguíneo aumente. Então o organismo fala o seguinte, moçada, vamos trabalhar mais rápido e com mais intensidade. Esse trabalhar mais rápido e com mais intensidade repercute como o aumento da pressão arterial. Ou seja, o seu aparelho circulatório, que tem um ritmo de trabalho, ele passa a ter que trabalhar mais rápido para poder suprir uma quantidade maior de oxigênio nos tecidos. Nossa, que Isso é que leva ao aumento da pressão sistólica e diastólica, que é aquela que a gente vê lá no esfigmomanômetro, quando a gente vai medir a pressão, né? Sim. É 12 por 8. É 12 por 8. São os movimentos de tensão e distensão que existem nas artérias. Isso é a pressão arterial. Então existe de fato uma relação grande entre a respiração e pressão arterial, se bem que o problema da pressão arterial é bem maior, bem mais extenso, bem mais complicado, mas sim a respiração tem uma relação muito estreita com isso. Tá? Tanto é que alguns dos exames que a gente faz para ver o nível de comprometimento do paciente quando acometido pela apneia, um deles é o MAPA, que é o monitoramento ambulatorial da pressão arterial, que você anda com um aparelhinho o dia inteiro, vai dormir aquele... Né? O MAPA, ele afere, a sua pressão de madrugada, a hora que você está dormindo. E um exame mais específico é a polissonografia, em que você vai ser monitorado durante toda a noite, aí sim você vai colher dados mais específicos. Aliás, eu fiz 2 polissonografias agora, muito recentemente, com um colega do Dr. Rodrigo, ele me fez encaminhamento, que a gente está tentando ver se a gente consegue uma calibragem de um dos aparelhos que a gente usa para poder melhorar a apneia dos nossos pacientes. Que legal, gente. Muito bacana. E quando se fala em ronco, a gente... Érica, posso só interromper mais uma vez? Claro. Isso é importante. Você fez a polissonografia de graça? Não. Eu sou roncador, tá, gente? Ô, Érica, roncar não é vergonha não, tá? 40%, um pouco mais da população ronca. Eu ronco e outra coisa. Eu não sou amador, eu sou profissional. Ai, tem isso ainda? Tem, eu estou num nível bem avançado. Eu sou TOEFL, eu sou proficiente.
É aquele que o ronco acorda a casa inteira. Não, na verdade a casa não dorme, não é que acorda. Ai, ai. Pois é, e quando se fala em ronco, a gente tem que preocupar, não tem, Damasceno? Olha só, se a gente tivesse tempo para falar de todas as implicações do ronco, Érica, poxa, a gente ia conversar durante muito tempo, mas vamos só assim, passando por essa Isso. questão da pressão arterial. Olha só, aumenta a pressão arterial numa artériazinha do seu cérebro. Essa artériazinha estoura. Isso chama derrame. As pessoas morrem por causa disso. Uma artériazinha que comanda uma determinada parte do seu corpo, uma artériazinha que alimenta uma parte do seu cérebro, que comanda o seu lado direito do corpo. Ela tem uma obstrução e aquela pressão faz parte desse processo obstrutivo, essa pressão aumentada. Essa parte do seu cérebro não recebe oxigênio, ela entra em falência e de repente, de um dia para o outro, você acorda com o seu lado direito todo paralisado. Esse é o derrame, né? Então, assim, esses eventos que as pessoas pensam que não tem nada a ver com o trato respiratório e com a pressão arterial, principalmente nos períodos noturnos, elas têm uma relação de muita estreiteza, são muito próximas. Por exemplo, existe uma condição perdão, em que o coração da pessoa, de tanto se esforçar durante a noite para bombear mais sangue com mais intensidade, ele começa, perdão, Fica tranquilo. estou me recuperando de uma gripe. Ele começa a crescer. O tônus dele muda. Então você tem problemas cardíacos, você tem problemas renais, você tem problemas de toda a ordem por causa da obstrução respiratória nos seus períodos de sono. É muito preocupante. Mas ainda nós temos outros problemas, Érica. Quando a gente fala brincando, você fala, eu não ronco, e eu assumidamente digo, eu ronco, isso é um traço social verdadeiro. Ninguém quer saber. Aliás, ninguém quer deixar que os outros... Por exemplo, um dos vídeos que eu postei, eu falo da seguinte condição. A pessoa tem a oportunidade de ir para São Paulo, vai ficar num alojamento coletivo e vai fazer um curso lá que vai trazer para ele um benefício na carreira, uma promoção, alguma coisa, e falar, eu não vou, porque a minha avó está muito doente. Na verdade, a pessoa não vai, porque ela não quer que os outros saibam que ele ronca. Então, cria um transtorno social tremendo. E existe um problema maior ainda com relação a isso, que são os problemas conjugais. Olha, Érica, acredite ou não, quando você firma a sua parceria com a pessoa que você ama, com uma pessoa que você quer dedicar a compartilhar a sua vida, você quer dormir ao lado dessa pessoa. Não é normal, absolutamente não é normal, que o seu parceiro diga, olha, você está roncando muito alto, eu vou dormir no outro quarto. Na primeira noite vai para lá. Depois de 2 noites, eu tive que dormir lá de novo. Quando você vê, o seu parceiro, a sua parceira, está dormindo em um outro cômodo da sua casa. Ali começa a separação. E existe um problema, que as pessoas pensam que reclamando, esse problema vai ser resolvido. E não adianta reclamar para o roncador. Ele está sofrendo uma doença. É uma você doença, ama esse né, cara? Marco? Claro. É uma doença. Você ama esse cara, você ama essa menina, você tem que ajudar ela. Não adianta você reclamar. Eu entendi. E tem solução que a gente vai falar mais tarde sobre isso. Tem sim. Tem algumas boas soluções. A gente já vai falar sobre isso. Então, as doenças comprovadamente ligadas à apneia e ao ronco, acho que você já falou algumas aqui bem graves mesmo. Algumas. Né? Eu deixei de falar do mal de Parkinson, tá? Teve uma pesquisa de há poucos anos atrás na Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Sim. Eu li essa pesquisa, mas é um negócio assim, fabuloso, falando da relação com esse tipo de doença. E que ninguém falava assim, mas não tem relação nenhuma. Esse é um problema neurológico e tal coisa. Mas sim, tem a ver, a desmielinização da bainha tem a ver com a ausência de oxigênio.
Olha só, gente, tá vendo? É algo que vocês precisam ter Érica, atenção. Oi, posso contar mais uma que o pessoal pode? não gosta que a gente fala? Vou contar no ouvido para ninguém ouvir. Impotência sexual. Sério? Tem. Tem Sério relação. mesmo? É lógico, para entender isso, Sim, a gente teria. Eu até recomendo, né, se o pessoal quiser ver, eu tenho vídeos explicando isso, entendeu? sim. A cadeia toda que explica esses fenômenos. Mas realmente tem uma relação bem estreita, tá? Olha só, gente. Tá vendo? Vamos ajudar as pessoas que têm o problema do ronco, porque é qualidade de vida, é saúde, né? Primeiramente saúde e depois qualidade de vida, porque olha só o emaranhado de situações que acontecem, né, com a É pessoa que verdade. sofre desse problema. E aí é criança, é adolescente, é adulto, é idoso, tem assim a fase do ronco, tem idade para ter ronco? Tá. Vamos lá. Na criança, pode existir eventos de ronco, mas eles são eventos que podem ser transitórios, ou seja, na idade adulta, ela não apresente mais esse tipo de problema, porque são eventos que podem estar relacionados a uma obstrução na parte superior do sistema respiratório. Você vai resolver com um descongestionante ou com a terapia, uma cirurgia precoce de adenóide, alguma coisa desse tipo. Então, são problemas. O ronco em criança ele em geral é reversível e é tratável. Sim. Quando você atinge uma determinada idade, você começa a ter gatilhos que podem disparar de forma mais efetiva o problema do ronco e da apneia. Por exemplo, aumento de peso. Nós temos uma epidemia mundial de ganho de peso. A Sim. população de hoje, com a população de 1960, 70, ronca mais do que a população daquela época, por causa do ganho de peso. O alcoolismo, o etilismo, no caso, a fadiga, o estresse, os problemas psicológicos, psiquiátricos, todos eles podem afetar de alguma forma na qualidade do seu sono. E em afetando a qualidade do sono, você sim pode desenvolver esses problemas, tanto de ronco quanto de apneia. Mas em Entendi. todas as faixas de idade existe, em todos os gêneros, porém há uma predisposição, sim, ao obeso masculino de maior idade. Sim. Isso não quer dizer que eu sou obeso, não quer dizer que eu tenho maior idade, mas sou masculino. Você achou que eu ia errar, né? Então, mas as pessoas que são obesas, ela tem então uma tendência maior para roncar. Tem, porque quando a gente engorda, Érica, a gente não engorda por fora, a gente engorda no todo. Então a nossa Isso. passagem de ar, à medida que a gente engorda, ela se obstrui, ela diminui. Quando ela diminui, a passagem de ar, por mais fácil que seja, é mais rápida. Como se fosse um cano. Quanto mais estreito para passar aquele mesmo volume de água, a água tem que passar mais rápido. E passando mais rápida, tem mais predisposição a vibrar aquela região, fazer o ronco. Quanto mais peso, maior a ação da gravidade sobre o dorso da língua, fazendo com que ela caia por sobre a orofaringe e obstrua e dê a glossoptose. Uhum. Aí, meu pai tá perguntando, alimentação antes de dormir, pesada, ela faz um ronco? Não, olha, o que acontece? Quando você se alimenta antes de dormir, e também determinados tipos de alimento, você tem, o Dr. Rodrigo vai explicar isso melhor em outra ocasião, mas você tem um outro tipo de fenômeno que está relacionado à circulação sanguínea. Sim. Mas veja, a circulação sanguínea está relacionada com a pressão com o fluxo de ar. Então, quase que indiretamente, tem alguma relação sim. Mas o que acontece é que no momento, a partir do momento que você faz a sua refeição, o seu corpo vai focar o seu sistema respiratório para a região abdominal para poder aumentar o processo digestório, entendeu? Não tem uma ligação, uma relação direta, mas existe uma relação sim. Ai, Ah, então quer dizer que eu posso comer aquela costelinha de porco com mandioca na hora de dormir? Não, não vai ser legal.
Pode comer a costelinha de porco com mandioca, mas come mais cedo, ou come menos, uma outra comida mais leve. Na hora de dormir não é hora de comer, né? É, se bem que comer é bom sempre, né? Mas você pode comer uma coisinha mais leve, né? Ah, sim. Para ajudar nosso estômago. Mas assim, Marco, a pessoa também, você disse do álcool, né? Pessoa que Ah, bebe, a gente percebe muito que a pessoa que toma uma cervejinha, ela tende a roncar mais. aham. O que que acontece com essa pessoa? O limiar de sono, de despertar dessa pessoa é alterado. Então tem dois processos. Um, ela consegue entrar nas regiões mais profundas do sono com mais facilidade. Ela atinge um sono REM, por exemplo, Rapid Eye Movement, com maior facilidade. Essas porções mais profundas do sono é que desencadeiam um relaxamento muscular e que a língua cai obstruindo a passagem de ar, entendeu? Então esse é o processo. É o relaxamento, Sim, esse estado de maior relaxamento é que faz uma hipotonia muscular e favorece a obstrução da passagem de ar. entendi. E aí, Marco, me conta uma coisa. E tem tratamento? As pessoas que vão nos assistir depois, que eu sei que tem muita gente que assiste essa live depois, eu deixo ela salva, depois vai lá pro meu YouTube, a gente deixa aqui salvo porque é interesse de vocês, gente. É, tem tratamento para quem ronca? E quais são esses tratamentos? Atenção, você que ronca, gente. Olha aí, ó. Tem solução. Você conhece alguém que ronca? Vamos lá. Tá. Bom, tem soluções, na verdade, né? Por exemplo, tem pessoas que têm o palato, essa região da abóbora palatina mais profunda. Quando é criança ou está entrando na adolescência, a gente consegue, através de ortodontia, afastar os ossos maxilares direito e esquerdo e aumentar a amplitude da passagem de ar. Esse é um caso que a gente trata precocemente. Olha aqui, está vendo isso que está aparecendo? Olha a coincidência. Ah, Esse é um dos dispositivos que a gente pode usar para poder evitar o ronco. Se olha você aí quiser, que depois eu vou legal, falar sobre ele. gente. Coincidência apareceu na hora. Esse é o HGS-RA. Eu uso esse aparelho, tá? Um segundo método de resolver o problema do ronco e da apneia é o CPAP. CPAP ele é uma bombinha que faz com que você tenha um fluxo de ar contínuo sob pressão, jogando o ar para dentro do seu pulmão. E essa pressão é tal que, mesmo estando obstruída a passagem de ar pela língua e pelo palato mole, o ar tem uma pressão suficiente para passar por ele e ir para o pulmão. Entendeu? Esse Entendi. aparelho chama CPAP. Eu já ouvi Esse, falar desse aparelho. sim, é famosíssimo. O Aham. CPAP, isso é importante demais entender. O CPAP é o tratamento padrão ouro para esse tipo de problema, tanto de ronco quanto de apneia. Não existe tratamento melhor do que esse. Mas esse tratamento é um tratamento que impõe algumas condições que até psicologicamente a gente não trabalha muito bem. Por Sim, exemplo, a sensação de dormir com a máscara no rosto. Se bem que hoje em dia essas máscaras estão diminuindo, estão ficando mais confortáveis. A sim. sensação de estar ligado a um aparelho para É. respirar durante a noite. A sensação de que você está dormindo e a sua namorada nova, o seu namorado novo, está ali do lado te olhando conectado àquela máquina. Aham. Então, isso tudo tem um despertar psicológico muito desfavorável. Sim. Mas, repito, não existe tratamento que tenha a qualidade e a Sim. resolutividade do CPAP. Porém, o que nós descobrimos com o passar do tempo, e aí foi uma sacação principalmente dos dentistas, e eu acompanho o trabalho de um deles, o professor Hélio, há muito tempo,
ele percebeu o seguinte, olha, realmente o grande gerador desse problema é a glossiptose, ou seja, a língua cair e obstruir a passagem de ar. Mas a língua é um músculo. Esse músculo está ligado em alguns lugares com a mandíbula, que é esse osso aqui. Eu não tenho como pegar a língua e puxar para frente, porque isso vai ser desconfortável. Sim. A pessoa com a língua puxada para frente o tempo todo, ela não roncaria. Tem uma outra solução, um pouco radical. Se a gente cortar a língua da pessoa, ela também não ronca. Deus me livre. Mas vamos tentar algo mais simples? Que tal, então, já que a língua tem alguma ligação com a mandíbula, a gente pegar a mandíbula, esse osso de baixo, e jogar para frente. E além de jogar ele para frente, a gente abrir um pouco esse osso. Ou seja, a gente aumenta a passagem de ar pela boca e a gente puxa a língua para a anterior. E aí libera a passagem de ar lá atrás. Resolve o ronco. Ah, sempre funciona? Érica, eu já ouvi dizer que em alguns casos não funcionaram. Na minha experiência clínica, eu tive um caso que não funcionou. Mas depois de conversar várias vezes com o paciente, nós descobrimos que ele tinha um probleminha psiquiátrico. E ele não conseguia dormir com nada na boca, que ele tinha síndrome de pânico também. Então ele não usava o aparelho, portanto, ele roncava e não tinha jeito. Mas efetividade espetacular. É uma questão de você fazer o aparelho e fazer a calibragem dele. E aí, eu não sei mais pra frente se a gente vai ter tempo de falar de outros aparelhos, Érica. A gente vai falar dos mitos e verdades que tem, né? Então lá eu falo qual é o diferencial desse aparelho. Mas então esses dois tratamentos, olha, CPAP padrão ouro e o HGSRA, aquele aparelhinho que apareceu aqui, esses realmente funcionam, tá? E para as duas coisas, viu? Para o ronco e para a apneia. O CPAP, ele tem um barulhinho à noite para funcionar? Então, ele tem... Hoje estão conseguindo fazer motores, porque é um motor mesmo. É um compressor de ar. Estão fazendo motores menores, mais silenciosos e tal e coisa. Mas algum barulho tem. Os mais antigos, sim, faziam bastante barulho. O hoje já é algo tolerável. Nada comparado com o ronco. Entendi. Então vamos já chegar nos mitos e verdades, porque a gente ouve muita coisa por aí. Né? Falou que é de ronco, tem até... me dá uma força. Me dá uma força e vai falando. Marco. Me dá uma força. Vai me falando quais são os mitos que a gente vai trocar ideias sobre isso. Fazer um quebra-queixo com segredos tópicos. Bolinha de isopor, micro-CPAP... bolinha... Aqui. Não, aqui. Vamos lá, vamos pegar um por um. Vamos pegar um por um. Poxa, falaram ali, bolinha de isopor ajuda a diminuir ou parar de roncar. Absurdo. Mas como que bolinha de isopor? Isso na boca, gente? Não, Érica, não é na boca. Você pega uma bolinha de isopor desse tamanho aqui, costura um bolso nas costas e coloca essa bolinha dentro. Aí o paciente que... Não é brincadeira, Érica. Não é brincadeira, não, é sério. Gente, eu nunca A pessoa que ronca, é verdade. É verdade. A pessoa que ronca, aquele que tem um ronco, que não é o meu caso profissional, que ronca em todas as posições, até de cabeça para baixo, pendurado, essa pessoa geralmente ronca quando bebeu e com a barriga para cima, posição ventral. De costas. Quando a esposa tá brava, ó, esse safado bebeu hoje, vai ficar roncando. Coloca o seu pijama, safado, seu vagabundo. Aí ele coloca o pijaminha com bolinhas de isopor costurado nas costas. A hora que ele vira de costas, ele sente aquele incômodo. Ele vira de lado e não ronca. Érica, pior que funciona. Nesse caso, né? Nesse caso. Mas funciona sim, viu? Muito engraçado. E o micro-CPAP e CPAP... Micro-CPAP é o quê? Você sabe que a China é uma maravilha de tecnologia de produção de aparelhos. Né? Aí houve uns filósofos contemporâneos que falaram assim, nós vamos vender um aparelho chamado micro-CPAP, que a ideia é a mesma do CPAP, que é um aparelho grande, com a máscara que você coloca no rosto. Só que esse aparelho vai encaixar só aqui no nariz. Vai ter um motorzinho com a pilhazinha, e esse motorzinho, 2 hélices, vai jogar ar.
Isso tudo é verdade. Mas não tem pressão, força suficiente para romper a obstrução que tem aqui da língua e do palato Entendi, mole. entendi. Entendeu? Então, assim, e tem outro detalhe. Sempre que você for ver, isso tem assim na internet, ó, aos milhares. Você vai ver que o nome deles, desse tipo de aparelho, sempre é High Fluxer Dimitrionson. Sabe aquele Sim. Ultra Power? Sempre tem esse tipo de nome. Então eu Aham. acho assim que uma das formas de você escolher alguma coisa que funciona é você ver o nome. Se tiver um Megalo Power no meio do nome, não compre, que não funciona. É o caso do Micro CPAP. Muito legal. Gente, eu tô vendo aqui, ó, a Lucélia entrou, a Miriam, minha amiga, lá de Tocantins, a Ilson, Regina Maria, a Magali, a Miriam, tá todo mundo aqui, gente. Um beijo pra vocês. Tá fazendo sentido isso tudo que a gente tá falando? Tem gente na família de vocês que ronca? Então, se tiver, vocês têm que mandar essa live para as pessoas. Eu vou deixar a live salva para as pessoas assistirem. E agora a gente está na parte de desvendar os mitos. Boa noite, querida. Desvendar os mitos e as verdades sobre como acabar com o ronco. Ronco e apneia. É. Vamos lá. O CPAP, né? Que você falou que Funciona. funciona, que é Ótimo. ok. Dilatadores e alargadores nasais. Vamos lá. Esse também é um daqueles que tem um Megalo Power no nome. O dilatador e expansor nasal, são umas cestinhas, parecendo cestinhas de basquete rígido. Você coloca dentro do nariz aqui e faz assim com seu nariz. Você não ronca, você para de roncar, porque como é que dorme com a trabucanga dessa dentro do seu nariz? Não Ou tem seja, como você não roncar. dorme, não ronca. Não dorme. É verdade. Não, Érica, não funciona. Isso não funciona. Usar cestinha no nariz não funciona. Usar alargador nasal, isso não funciona, gente. O ronco não tá aqui. O ronco tá aqui, ó. Se você pegar um alargador nasal e colocar aqui, talvez funcione. Mas o nariz não vai adiantar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Acordar o parceiro. Ai, coitado. Ninguém dorme lá em Então, casa. olha, pode ser que você consiga, ao invés de um roncador e uma pessoa mal-humorada, duas pessoas mal-humoradas. Uhum. Eu falei isso mais cedo. Não é brincadeira. Destrói relacionamentos, destrói casais, destrói. Parece que não, mas destrói famílias, Érica. Sabe? Sério. Não adianta você brigar com a pessoa que está roncando. Porque quando ele está roncando, ele simplesmente não sabe que está roncando. E não adianta você gravar com o celular e falar, ouve aqui o seu ronco. Ele ouve aquilo, mas na hora que ele estiver dormindo, ele não vai ouvir. Ele vai dormir, igual um anjinho. Não vai Não adiantar adianta nada. brigar. Tem que Viu, procurar mãe? uma solução. Não adianta filmar meu pai roncar, não. Nem os meninos lá em Não casa. adianta. Ai, gente. Mas é muito bom. A gente fica vendo assim as situações. Gente, eu acho que toda família passa por isso, né, Marco? Todo mundo tem isso. Toda família Todo, passa por isso. toda família tem. Então, gente, tá vendo? Tem que buscar soluções. Bom, então não adianta acordar, levar o parceiro para resolver o Brigar não problema com o adianta. Marco Damasceno, ó. Não, eu Reclamar e sou um brigar dos que também. resolve. Ai, eu achei isso muito legal. Muxoxar. Que é isso? Ah, muxoxar. Pelo nome, né, não vai funcionar. Muxoxar. Existe eu me esqueci da classificação na língua. Existe um evento na língua, Onomatopeia. onomatopeia, Onomatopeia. né? Onomatopeias. Onomatopeia é um evento da língua em que você faz imitação De de sons, um né? som da natureza. Um som da natureza. Na verdade, o muxoxar, ele não é uma imitação de um som da natureza. O muxoxar, o Érico, você que é fazendeira, tem milhares de cavalos lá no seu aro. Vou chegar Ah, não é lá. não? Em nome de Jesus. Se depender da minha torcida, vai dar certo. Vai. Meu Pois sonho é, é Érica. ser rainha do gado. Isso. Pois é, Érica. Quando você vai mexer lá com seus cavalos, você vai chamar o High Paradise, aquele que é campeão de corrida. Você não fala, High Paradise, vem cá, o que você faz? Você faz assim, ó. Não é isso? Isso. Isso é o muxoxar.
Por incrível que pareça, funciona. Como? Eu falo assim, seu cavalo, acorda! Não, não é isso, Érica. Chega no ouvidinho do seu parceirinho querido e faz assim, ó. Ele acorda. Não, ele não acorda. Aí que é o legal. Veja só. É aquilo que eu falei para você. Adianta acordar ele? Não adianta. Mas você pode tirar ele de uma região mais profunda do sono. Se você subir ele um estágio do sono, ele tiver um micro despertar, ele para de roncar. Chega no ouvidinho dele com carinho, lembra que você ama e faz assim. Ele vai parar de roncar. Só que Ele vai assim, parar de roncar porque vai acordar. você não pode ficar o resto da vida assim, tá? Pois é. Melhor tentar uma outra coisa depois. A Ednei, minha amiga lá de São Paulo, ela tá morrendo de rir. Ah, Ednei, você passa por isso, meu pai, tadinha. Viu, Não, Marcos? enquanto ela tá rindo, tá tudo bem. O duro é Na hora que... que passar pro fraticídio, aí é mais complicado. Ai, mas muito engraçado e muito interessante as suas explicações, viu? Piercing nasal. Ah, essa é legal também. E também faz parte daquela categoria de aparelhos que é o High Ultra Power Magnetic. Sei lá. É o quê? O cara pega uma hastezinha de plástico ou silicone, põe dois pedacinhos de metal na ponta e coloca aqui e fala que você vai parar de roncar e você paga R$ 66 nessa super promoção. E você compra. E vende aos milhares. É mesmo? Não, Érica, não funciona, não tem como, não tem lógica. É a Olha mesma só. coisa de. Peraí, já sei, Érica. Eu vou inventar uma receita para parar de roncar, tá? Dormir com a caixa de som em cima da cabeça. Aí você para de roncar. Não tem lógica nenhuma isso. Não funciona. Piercing nasal, ó. Uhum. Eu ri É da tudo Lucélia aqui. A Lucélia Teodoro, minha amiga, falou que já começou a te seguir e ela acordou com o ronco dela. Deixa eu te falar uma coisa. Se Ah. ela começou a me seguir, diga a ela para tomar uma atitude. Não me siga, porque eu também tô perdido. Lucélia, você vai adorar o Marco. E a Lucélia é daquele clã Ivana, aquele clã que você conhece. Como é que é? A Ivana. Ai, Ah, gente, fugiu o nome da minha amiga. Lucélia, me ajuda a lembrar o nome da nossa amiga lá, que também já é tá paciente falando do da Marco. Ivana? A lá do Cicobi, Da aquela Angélica? Angélica. É do nosso clã. Lucélia, Angélica, Ivana, é o Ah, clã. é? E E ali ninguém você? ronca também, né? Oi? Ali ninguém ronca também, né? Ah, não, eu acredito que não. Eu não falo nada. A minha amiga Ed falou assim: eu dou cada empurrão nele aqui. Deve ser o marido dela. Ai, 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 ai. Pobre Não, Lucélia, eu coitado. lembrei. A Ivana eu lembrei, eu não lembrava da Angélica, mas aí o Marco lembrou da Angélica. É o clã. Marco, mas é interessante, as pessoas aproveitam as situações para ganhar um dinheirinho, né? Ah, é dinheiro fácil, né? É o dinheiro Soluções. fácil. Não existem soluções milagrosas. É, eu A milito faixa muito. é um tal de faixa também para a boca? Tampar a boca? Olha a ideia, olha a ideia. Eu acho que foi o Jack Stripador que criou esse aparelho. É assim, é uma faixa compressora. Como É que uma é isso? faixa é uma faixa elástica que você passa aqui na cabeça, pelo queixo, tem um velcro aqui, você aperta e você fica com a boca fechada. Aí, por exemplo, a pessoa ronca porque tem uma obstrução nasal. Aí você usa uma faixa aqui, não entra ar pelo nariz, pela boca. Vai roncar? Não vai, a pessoa vai morrer, não entra ar por lugar nenhum. Ué. Lógico que funciona. Ué, o defunto vai Tecnologia, roncar, gente. gente, mas pelo amor de Deus. Gente, não funciona. Não existe solução fácil. Aham. Flávio, você tá aí? Seja bem-vindo, meu amigo. Tá free, perdizes? Eu imagino, né? A gente tá falando de ronca apneia aqui. Tá muito legal o nosso bate-papo. Convida todo mundo aí, ó. Aí, a Lucélia, você já amarrou o queixo, Lucélia? Você já aproveitou isso aí?
Ó, não dá certo, hein? Pessoal da Zema Perdiz entrando. Muito bom. Olha só, Marco, mais uma. Fisioterapia. Ah, fisioterapia. Fisioterapia ajuda sim, tá? Mas tem que ser o fisioterapeuta especializado nisso, que sabe trabalhar a musculatura específica para esse tipo de coisa. Porque sim, isso tem muito a ver com músculo. São músculos da boca, músculo da Sim. língua e músculos, aliás, uma quantidade muito pequena de músculos que há no palato mole, tá? Mas ajuda sim. Quanto o suficiente para resolver o problema? Não. Mas é coadjuvante, ajuda sim. Então seria como exercício físico. Um exercício físico também pode ajudar a pessoa, né? O exercício físico ele pode ajudar por causa da saúde sistêmica, né? Vai melhorar a sua saúde sistêmica. Sim. E de alguma forma isso vai. Vai Eu refletir. estou fazendo exercício físico, perdi 50 quilos. Nossa, eu estou roncando menos porque eu estou fazendo exercício físico. Não, você está roncando menos porque você emagreceu, a passagem de ar aumentou por causa disso, né? Mas é por causa da Entendi. saúde sistêmica, não específica. Tá? Tá. Ah, simpatia. A Tem simpatia, isso também. simpatia é ótimo. Eu Parece estou que eu ouvi tentando. falar de um tal de tesoura. Ah, tem. Não, mas assim, eu acho que tem que ter muita fé, porque eu estou tentando uma simpatia para ficar rico, tem tempo, menina. Não tá dando certo, não. Eu acho que minha fé não é muito grande, não. Mas a simpatia é o seguinte: a pessoa ronca, você vai lá, compra uma tesoura, pega essa tesoura, coloca dentro do. Como é que chama pillowcase? Do travesseiro, a capa do travesseiro, como é A o nome? capa do A travesseiro. fronha, a fronha. A fronha. Fronha. Coloca a tesoura dentro da fronha, a hora que ele está dormindo e pronto, ele vai parar de fumar. Fumar não, vai parar de roncar. Roncar. Mas quem sabe para fumar resolve? Porque para ronco não resolve não, viu, Érica? Ou seja, nada de simpatias, de milagres Não, assim nesse simpatia não. sentido. Não resolve não. Ah, legal. Infelizmente Vitor não. Bernardes, meu colega, entrou o Gui, Clebão, sejam bem-vindos. A gente está falando de roncapneia e a ligação com respiração, hipertensão. A gente está super legal nossa live. Ela vai ficar salva. A gente já está caminhando já para o final, mas vai ficar salva e depois vocês mandam para todo mundo aí, porque é assunto para a família inteira. Muito interessante. Outra coisa, dispositivos intraorais anti-ronco. Então, os dispositivos intraorais é aquele tipo de aparelho que eu te falei que a gente trabalha. Acontece que tem vários. Vou tentar tirar essa pecha que a gente usa. Dispositivo intraoral anti-ronco. Vamos falar assim, ó, aparelho para parar de roncar. Certo. Então, os aparelhos para parar de roncar, eles são efetivos. A efetividade deles varia de aparelho para aparelho. Basicamente, o que eles têm que fazer é isso, é abrir um pouco a boca e projetar a mandíbula para a anterior. Mas aí tem problemas, tá? Porque quando você abre a boca, você tem um limite de abertura, você não pode abrir indefinidamente. Segundo e mais perigoso, a protrusão ou a projeção da mandíbula, pegar esse osso e levar para frente. Porque aqui, Érica, nessa região, a gente tem um encaixe na base do crânio. Sim. E um ossinho aqui da mandíbula que se encaixa. Esse ossinho encaixado na base do crânio é separado por um menisco, como esse menisco que a gente tem no joelho. Então você não pode simplesmente pegar isso aqui e distender. Porque, olha só, você pode romper os ligamentos que seguram aqui atrás, os ligamentos que seguram aqui na frente. Você pode extruir essa cápsula protetora que está aqui, esse menisco que está nessa região. Você pode luxar ele e dar dor. Você pode fazer uma sobreextensão e, olha, a mandíbula, fazer isso aqui. Ah, o que é aquele negócio da pessoa caiu o queixo dela? É quando acontece aqui, ó. Quando a mandíbula passa desse ponto, tá? A gente tem que vir aqui e fazer isso aqui, ó, encaixar. Então, essa região aqui, ela é super, hiper complicada e delicada. Certo. Lembrando que a menos de meio centímetro dela tem um meato acústico externo, que é onde passa o som e vai para dentro do ouvido.
Então, há pessoas que começam a usar os aparelhos para parar de roncar. Poxa, eu comecei a ter problema de zumbido no ouvido. Eu não ronco mais, mas agora eu não durmo porque eu tenho uma buzina no meu ouvido o tempo todo. É por causa de problemas ali. Poxa, eu passei a ter uma dor insuportável nessa região. É porque distendeu esse menisco. Porque rompeu um ligamento. A hora que eu vou morder, mastigar, eu ouço um barulho. Eu ouço barulho de areia. Ou eu sinto dor. Todos esses fatos, eles estão ligados a, em alguns casos, ou melhor, nos casos desses aparelhos para antirronco, eles estão ligados à falta de calibragem. O que é isso? O ideal é que o aparelho que você usa para roncar, ele tenha condição de ser calibrado, de você medir quanto vai abrir a boca e, principalmente, quanto você vai projetar a mandíbula para você não criar um problema aqui. Então, por exemplo, no aparelho que nós usamos, o HGSRA, o paciente ele não chega lá e coloca o aparelho. A gente instala o aparelho, mostra ele como é que usa. Ah, olha, eu nem trouxe o meu, deixei lá no quarto, que pena. Mas ele fica dentro da caixinha, pequenininha, ele é transparente e tal e coisa. Sim. Você coloca na boca e vai dormir. No meio da noite, poxa, eu tô sentindo uma dor aqui, tá muito. Eu falo pro paciente, olha, para de usar. Amanhã cedo vou estar te esperando no consultório. Aí ele chega lá, a gente diminui aquela extensão. E a gente vai calibrar o quanto ele pode esticar, distender essa musculatura, esses tendões, essas inervações. Sim. E outra coisa, e isso a gente não vê nos outros aparelhos anti-ronco, que é a possibilidade de você fazer um negócio chamado movimentos de lateralidade, ou seja, mexer a mandíbula para lá e para cá. Você sabe que todo mundo, na hora que está roncando, range os dentes. Na Idade Média, essas pessoas eram chamadas de bruxas, que roncavam porque rangiam os dentes. E porque mexiam os olhos assim na hora que estava dormindo. Esse mexer de olhos chama-se Rapid Eye Movement. São os movimentos rápidos do olho. E assim como a gente tem esses movimentos rápidos do olho, a gente tem movimentos que são feitos com a mandíbula, em lateralidade e em protrusão. Esses movimentos, ao contrário do que se pensava, não são bruxaria. São movimentos fisiológicos que a gente precisa fazer para destensionar toda essa musculatura. Por isso que chama bruxismo? Chama bruxismo, porque achavam que as pessoas, que na verdade eram todas, na Idade Média, faziam esse movimento, eram bruxas. Então, veja bem, esse movimento de bruxismo, sim, que nós chamamos de guia de lateralidade canina, ele é importantíssimo, por exemplo. Lembra quando mais cedo você perguntou, crianças roncam? Eu falei, olha, por esses fatores aqui não. Por quê? Na idade mais tenra, a criança range dente muito mais do que adultos. A boca é uma tampa com uma panela. À noite, a hora que a criança está rangendo o dente, o que ela está fazendo? Ela está pegando esse osso de baixo, forçando o osso de cima para expandir. Isso faz parte do desenvolvimento orofacial da pessoa. Ranger dente é bom? Ranger dente é espetacular. É fisiológico. É saudável. Moçada, fala pro pessoal, avisa. Não coloquem placa de bruxismo à torta e à direita. Existe indicação para colocar. Existem placas para rangimento, existem placas para apertamento, e existem casos que a gente fala, não senhor, você não vai usar isso, porque você precisa fazer esse movimento. Eu me perdi? Eu estava falando de alguma outra coisa? Não, era isso mesmo. A gente estava falando dos dispositivos intraorais, né? E você chegou a esse ponto. Deixa eu só fechar, então. Sim. Esse nosso dispositivo, o HGSRA, ele dá para a gente, então, a possibilidade de fazer a calibragem e dá ao paciente a possibilidade de fazer os movimentos de lateralidade e protrusão da mandíbula, que são movimentos fisiológicos. Foi aí que eu me perdi, que eu fui tentar explicar isso, eu nem sei porquê também. Mas muito bacana, muito legal. E eu tô vendo aqui, muita gente entrou, a Fernanda, o André Luiz Rios, o doutor Heleno tá aqui, o Rodrigo Tanus, que é lá de Perdiz, também é dentista, meu vizinho lá da minha mãe, a Suíli, minha cunhada, acabou de entrar, Juninho, Cláudia, muito bom, gente, vocês aqui. E que aula que nós ganhamos do Dr. Marco Damasceno.
que é dentista especialista nessa questão do ronco, de apneia. E foi uma aula que nós recebemos aqui hoje, com certeza, Marco. Eu adorei. Eu fiquei aqui Ah, bondade atenta sua. aos seus ensinamentos, porque além de serem interessantíssimos, que nos ajudarão aí a ajudar as outras pessoas que roncam, e até mesmo nós mesmos, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não ronca e a gente tem que perguntar, gente, eu tô roncando? Porque senão eu tenho que correr atrás do prejuízo, né? Posso só interferir mais um pouco? Vou tentar Sim, ser breve, se claro. bem que não tem como ser breve. Você acorda todos os dias cansada. Todos os dias cansada. O que acontece? Quando você chega no seu sono mais profundo, relaxa a musculatura, você ronca e tem um micro despertar. Você dá aquela acordadinha. Só que você, para metabolizar uma série de enzimas e de hormônios que o seu corpo precisa, você precisa de entrar nas regiões mais profundas do sono. Você não consegue fazer isso. Então você tem um sono pelo cansaço mental e você tem um sono por insuficiência de uma série de substâncias que você deveria ter fabricado à noite. Lembra quando eu falei para você mais cedo assim, ó, Érica, tem um problema sexual relacionado com ronco e apneia. Por exemplo, todo homem, quando vai fazer seus exames de rotina e o médico pede o exame de testosterona, ele é feito nas primeiras horas da manhã. Porque é nesse período da noite que está sendo sintetizada a testosterona. E essa é uma das explicações da relação dos problemas de sexualidade com ronco e apneia. Muito interessante. E pode dar tanto em homem quanto em mulher também, né? Sim, pode dar nos A dois. questão da sexualidade. Porque a gente também Sim, pode precisa dar nos dois. produzir hormônios. Sim, se não pela questão hormonal, é pela questão da fadiga e indisposição, né? Então, se você Também. tem essa coisa de, poxa, eu durmo 12 horas e eu acordo com sono, desconfie que você tem algum tipo de distúrbio de sono, não necessariamente que seja ronco, que seja apneia, mas alguma coisa ali não está funcionando legal. Mas é bom investigar, né? Ah, sempre bom, Eu claro. posso dizer, então, que o ronco é uma doença crônica, que ela só tem essas resoluções paliativas? Bom, existe uma solução um pouco mais radical, tá? Se não me engano, uvulectomia, esqueci o nome da cirurgia. É uma cirurgia que você vai lá e arranca o palato mole. Ou seja, aquela parte posterior da boca, lá no fundo, você corta aquilo tudo. Tá? Eu já conheci pessoas que fizeram isso. Fulano, parou de roncar? Diminuiu. Outro. Ah, parei de roncar. Outro. Parei de roncar. Só que agora, toda vez que eu vou beber água, sai a água pelo meu nariz. Ah, Você entendeu? Então, esse tecido que está lá, do palato mole, ele tem uma função de estar lá. Né? A gente não pode simplesmente ir cortando. Mas tem aí uns filósofos contemporâneos que preconizam isso também, tá? Não uhum, recomendo. Aliás, na nossa cidade já houve casos, assim, infelizmente, tem uma pessoa que recomenda isso com bastante frequência. Não uhum, caiam nessa, viu? uhum. Entendi, então. Então, vamos procurar, né, as soluções necessárias aí que estão Ó, disponíveis. as pessoas que resolvem isso. Ah, vai lá no dentista. Não, as pessoas que resolvem isso são os cardiologistas, tá? E são os médicos da medicina do sono. Esse pessoal é fera para resolver esse tipo de coisa. Muito bom, muito bom. Então, doutor, eu queria que você deixasse suas considerações finais. Por exemplo, a pessoa que ronca, ela, no caso, ela pode te procurar também? Claro, a gente está à disposição. Ah, eu não entendo muito disso, você sabe, né, Eric? Eu não sou muito bom com esse negócio de rede social. Eu gosto de ficar brigando por causa de política só. Mas eu tenho lá Facebook, que é consultório Marco Damasceno. O Instagram é marco.damasceno. Esse daí a Tenho a gente segue página. ele aí já. É, Vocês já podem isso. seguir ele, viu? Tem O YouTube? o YouTube, que eu acho muito legal, que tem. Lá a gente consegue falar com um pouco mais de tempo, né? É Marco Damasceno, Soluções em Odontologia. E tem o telefone da gente, se você quiser falar pelo Zap Zap, se me Pode permitir. falar aí pro pessoal. É A gente pode... 34 99731 5791. 99731 5791. E pode chamar também aí no direct do Instagram, né? Pode sim.
Quer dizer, eu não vou ver não, mas o Ira vai ver, né, Ira? O O Ira Ira tá tá aí com a aqui, o gente. Ira que te acompanha, ele que faz suas divulgações, vai ajudar o É. pessoal a chegar até Não, você. mas de alguma forma dá para falar com a gente sim, tá? Muito bom. Então, deixe suas considerações finais, meu amigo. Quero te agradecer por essa aula que você nos deu hoje. Muito Ah, bondade interessante. sua. Que assunto interessante, bacana. Vou deixar salva a live se o Instagram deixar. E vamos depois divulgar para todo mundo, porque eu acho que é uma live que todo mundo tem que assistir. Tá. Vou fazer essas considerações finais sim. Érica, deixa marcado. Precisamos de conversar uma hora dessa sobre ortodontia, tá? Dar uma Sim. alertada no pessoal o pessoal tá se iludindo muito. Tem 12 anos que estou usando aparelho. Será que é normal? Não, gente. Por mais difícil que seja o tratamento, não é normal, tá? Cuidado. Principalmente com Sim. essa popularização que está havendo da ortodontia. Mas com relação às considerações finais, eu queria, na verdade, o Eric, ser um pouco abusivo, e eu queria só lembrar aquilo que para nós, eu e você, é ponto em comum, que é a cozinha comunitária do assentamento Maná, né? A Isso. Érica trabalha lá com a gente, está sempre participando. É, e assim, eu sempre me comovo demais com essa causa, porque essa semana eu entrei em atrito com um gerente de um supermercado aqui no centro da cidade. Uma mulher com 30 e poucos anos e 4 crianças sentada na calçada de um supermercado muito bom aqui no centro da cidade e explorando a condição das crianças ali e as pessoas, elas de fato se comovem. Então eu vi uma moça, parou um carro, veio com a cesta básica, deu a cesta básica para essa mulher, ela colocou dentro do carrinho de uma das crianças e voltou para onde estava, porque ela sabe que vai ganhar outra cesta básica. Olha, gente, uma mulher com 4 crianças desse tamanhozinho não precisa mais que uma cesta básica para se manter durante um mês. Essa mulher está explorando a boa-fé de vocês. Com a cesta básica, que a Érica doou para a gente no último aniversário dela lá para a cozinha, não me lembro quantas, 30 e tantas cestas, Érica? Foram 35. Pois é. Com uma cesta básica, ou seja, com um saco de arroz, a gente dá comida para 20 pessoas, para 40 pessoas. Todos os dias, nós alimentamos 300 pessoas. São mães com crianças, como essa que está aqui explorando a boa-fé das pessoas. São crianças mutiladas. São pessoas consumidas pela droga. São pais de família com as mãos calejadas e que não conseguem emprego. E que chegam lá para pedir um prato de comida para a gente, como A gente emociona, né, Marco? Porque a gente vê, chega, a gente vê a chega situação. lá. Não, eu vou engolir esse choro que eu preciso falar. Sim. Chega lá, eles não têm coragem de olhar no olho da gente, porque se sente humilhado de não conseguir cuidar da própria família. Então, gente, por favor, pare de ajudar esses exploradores que ficam nas esquinas. Se você quer ajudar alguém, tem um monte de casa na cidade que pode ajudar. Tem a nossa cozinha comunitária, a Érica te encaminha. Poxa, é tanta gente que precisa de ajuda, os assentamentos da periferia da cidade, é Tá tanta gente que a gente demais. pode ajudar, entendeu? E sempre a gente conhece alguém. Então, na próxima vez, se você tiver aquele impulso de dar uma cesta básica para alguém, lembra da gente, pessoal. Isso. Chama a gente, chama A eu, gente. chama o Marco. A tia Cida faz tudo com muito É, amor. Todo dia ela manda pra gente, né, Marco, as imagens elas cozinham de todos os cedo, dias. gente. Elas começam a cozinhar por volta de 5 horas da manhã. A tia Cida já tá cozinhando. Cozinhando porque Érica, tem tanto de gente lá. uma coisa que as pessoas não sabem, por que que serve o almoço 9 horas da manhã? É porque essas pessoas vão lá e não têm café da manhã. É, A gente serve entre o café da manhã e o almoço, porque talvez isso. seja a única A refeição única daquela pessoa refeição, naquele e dia. muitos são a única refeição que eles vão comer, né? É.
Então, foi Fica assim que fazendo eu eu conheci chorar aí, o Marco. rapaz. Você não é homem, Marco não? é essa pessoa do coração bom, essa pessoa que ajuda o próximo e tá sempre nessas causas. E foi através desse, eu digo, o universo colocou a gente no mesmo caminho dentro desse projeto, Cozinha Comunitária da Tia Cida, que são entre 300 e 400 famílias todos os dias Todos os que dias. comem lá. Ô, Todos os Érica, dias. E é por Deus, eu, né, eu, Marco? É por Deus que a você sabe da cozinha tá minha, de da pé. minha situação religiosa, né? Mas Não, eu pode sei, ser mas por eu tô Deus, sim. dizendo assim, é porque as pessoas sentem no coração, elas são tocadas e Ah, ajudam, sim, com porque relação a senão isso. a cozinha não tava de pé. Ontem eu estava ouvindo as teorias do Penso Logo Existe, de René Descartes, e ele está quase me convencendo de que Deus realmente existe, hein? E olha que ele era um filósofo bem rígido. Mas eu fiz esse interregno aí, me deixa concluir agora de verdade, e sobre o assunto que a gente estava tratando, desculpa aí a Imagina, fraqueza. adorei você falar, porque é bom que as pessoas conhecem mesmo esse trabalho maravilhoso que Santa Gema, Casa Santa Gema, olha que Santa esse trabalho Gema. legal. Não, e outra, Putz. eu vi que hoje abriram mais 50 lugares lá no Ciame Resgate, que é uma outra instituição que eu também Ai, que ajudo show. bastante. Você conhece, né, lá? É show a Ah, a instituição. gente conhece a galera toda, né? E eles A gente abriram acaba mais conhecendo 50 essa vagas, turma porque toda. Uberlândia está muito frio, então eles vão dar Pois é, gente, olha o frio chegando, olha. abrigo para Liga 50 pra moradores. Érica, liga pra mim, a gente pega a blusinha de frio, leva pro pessoal lá. Tem muita criança Isso, passando frio. muita Vamos criança parar com passando. esses negócios do Gente, coração, porque eu sou macho, rapaz. Você não tenta me comover, não. Agora eu vou acabar essa live. Você quer ver, ai, Érica? ai, meu pai tá Como falando que última. tá chorando lá com você, ó. Porque, ó, rapaz, você toma vergonha na cara, para de chorar. Érica, Amém, Ed. E muita com gente que tá relação. aqui, Marco, muita gente que tá nessa live ajudou o aniversário solidário da Érica. Ah, que legal, Sabe? né? Muita gente está aqui. Então, assim, eu tenho só que agradecer a todos eles que estão sempre aqui e que acreditam nessa nossa missão, que caiu no nosso colo e a gente abraçou, né, Marco? Porque não é É. fácil, né? E assim, você ainda está muito mais lá, muito mais tempo. Vocês ajudaram a montar, construir a cozinha da Tia Cida, que não tinha nada, era no chão, né? Não tinha nada. E vocês, Mas tudo é por muito causa obrigada. dela, né? Nós É, somos peões nesse jogo. Tá? ela é um anjo na Terra. Bom, deixa agora a respeito daquilo que a gente estava falando, que é o assunto realmente do nosso bate-papo de hoje. Com relação ao ronco e a apneia, Érica, tudo aquilo que a gente conversou, realmente brigar com o marido, com a esposa, reclamar, ridicularizar, isso não adianta. É uma doença. Essa doença, ela não pode ser exterminada, mas ela pode ser minorada, ela pode ser melhorada. Quando mais cedo eu falei para você, olha, a pessoa está lá no hospital, aí de noite ela começa a se debater, como se estivesse sentindo uma dor insuportável de cabeça, e de repente ela dá um último suspiro, um gemido, e entra em coma. Essa era uma pessoa roncadora. Eu estava dormindo no hospital com essa pessoa era o meu pai. Então eu quero lembrar para todo mundo: roncar não é engraçado, não é ridículo, não é legal. As pessoas que morrem durante o sono não morrem como um passarinho, elas morrem afogadas. E é uma morte triste, demorada e muito dolorida. Se você tem alguém que você de fato ame e tem esse tipo de problema, não precisa de ser eu. Tem um monte de gente que pode te ajudar. Mas ajuda, sobretudo, essa pessoa. Muito bem, muito bem. Tá dado o recado. Meu amigo, muito obrigada. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada por compartilhar conhecimento, muito obrigada por ter aceitado esse bate-papo. Foi valiosíssimo. Sempre muito Que Deus generosa, te Érica. abençoe. Que o universo te abençoe com O coisas universo me boas. abençoe, mas Que o vai que universo tem te Deus lá, abençoe com né? coisas boas, que você possa ajudar cada vez mais pessoas, tanto aí no na sua profissão, como também
dando amor ao próximo. A Lucélia com certeza já vai marcar uma consulta, né, Lucélia? Ela ficou sua fã, ó. Com certeza, né, Lu? Ai, Marco, um grande abraço, meu amigo. Quer falar Um mais beijão alguma para você. coisa? Quero. Be happy. Vamos ser felizes. Eu fico também muito feliz por isso, viu? Parabéns, sucesso, desejo muito sucesso. Continue nas redes sociais, que tá muito bacana o seu trabalho. E é Tá através bom. desses seus vídeos, dos seus posts, é que mais pessoas vão ser ajudadas. Então, parabéns, parabéns mesmo. E continue, Sempre estou muito aqui para te gentil. dar Muito força, obrigado. viu? Você e o Tá Ira. bom, É o Eri. Ira, né? Ira. Você e o Ira. O Podem Ira que é botar. vizinho seu lá. Ele é lá de Araxá. É! É. Olha, lá pertinho da minha Vamos terra. juntar eu, você e ele fazer um festival de rock aqui em Uberlândia, viu? Oba! Vamos lá, vamos sim. Bom Tá bom. demais. Um Um abraço. abraço, meu Tchau, amigo. galera. Uma ótima Sucesso para todo noite, mundo. viu? Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.